Irmãos, vamos dar início ao nosso escola dominical. Nós vamos aprender hoje sobre os adventistas do sétimo dia. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por Tua graça sobre nós, por Tua palavra. Te pedimos, Deus, que Tu continue iluminando as nossas mentes, Pai, para aprender mais de Ti, para aprender a Tua vontade, para aprender o que não é a Tua vontade, Deus. Nos ajuda, Pai, fala aos nossos corações, nos instrui e ser glorificado, Pai, nessa aula em particular, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, deixa eu só falar o que aconteceu nessa semana sobre os testemunhos de Jeová. Comentaram lá a nossa página do Facebook com um versículo bíblico lá de Provérbios 6, né? Chamando a gente de língua mentirosa, Deus aborrece a contenda entre os irmãos e tal. E aí descobriram que o rapaz era testemunho de Jeová, né? Criou uma página fake e falou isso, né? Eu fiquei tranquilo porque o versículo não se aplica a nós, tá? Até porque a gente não considera testemunho de Jeová irmãos exatamente por isso. A gente está tratando aqui de doutrinas que não fazem parte do cristianismo histórico. A gente não está julgando o caráter dessas pessoas. Eu entendo que elas são muito sinceras no que elas fazem, né? Muito sinceras, né? Elas defendem o que elas acham correto, mas não é correto, né? A gente está fazendo aqui uma análise comparativa. A gente está comparando a crença deles, a doutrina deles com a Bíblia. E a gente vê em algumas coisas que é muito claro que não é bíblico. Tá? Então é bom deixar isso claro. Tá bom? Então hoje a gente vai tratar dos adventistas do sétimo dia. É interessante os adventistas do sétimo dia que hoje em dia eles estão conseguindo agradar muito a igreja evangélica hoje, né? Muitos evangélicos entendem que a igreja adventista do sétimo dia é evangélica. E é interessante porque nem os adventistas creem, tá, que as outras igrejas são de fato irmãos deles. Tá? Os adventistas eles são exclusivistas. Eles creem que a igreja remanescente, a igreja fiel, é a igreja adventista. Só a igreja adventista do sétimo dia é o remanescente fiel. Tá? Isso é claro lá nos escritos de Ellen White. Tem algumas citações dela aqui, mas eu não vou adiantar isso agora. Então, vamos entender um pouco da história deles. De onde é que eles surgiram, né? Todo mundo acha que o movimento adventista ele iniciou de cara com Ellen White, mas não é bem assim. Tá? Lá no período entre 1841 e 1844, um homem chamado Guilherme Miller, já ouviram falar dele? Guilherme Miller, ele era batista, capitão das Forças Armadas, combateu na guerra em 1812, lançou o grande despertar do segundo advento. E aí vem a palavra adventista, né? Advento é a vinda, né? O surgimento de Jesus Cristo. Que eventualmente essa mensagem se espalhou ao longo da maioria dos cristãos no mundo. Baseado especialmente no estudo de Daniel 8,14. Depois a gente vai entender esse texto bíblico. Esse homem Guilherme Miller, estava lá lendo Daniel 8,14. E aí ele entendeu que o que estava escrito ali era a mensagem de que Jesus Cristo ia voltar na data de 22 de março de 1843. Ele fez um cálculo e bateu com os dias que Daniel falou ali e disse, o dia vai cair em 22 de março de 1843. E aí, Jesus não voltou. Aí outro homem chamado Samuel Snow, um seguidor de Miller, viu que Miller calculou errado. Na verdade, a data seria 22 de outubro de 1844. Seria o outono ali, de 22 de outubro de 1844. Jesus não apareceu também, ele não veio. Então,
os seguidores de Miller experimentaram o que passou a ser conhecido como o grande desapontamento. Vocês já ouviram falar do grande desapontamento? Foi quando uma massa de cristãos de várias denominações, da Batista, da Metodista, as igrejas históricas daquele tempo, se reuniram crendo que Jesus ia voltar. Eles se reuniram, eles venderam casa, venderam os bens. Todo mundo disse agora. E aí Jesus não voltou e aí foi um desapontamento gigante, né? Porque o pessoal deixou tudo, o pessoal se juntou, o pessoal começou a anunciar essa mensagem para o mundo inteiro e Jesus não voltou. Pode falar, Gabriel. Uma coisa impressionante nele, que mais algumas, é que eles vivem tentando Isso. descobrir quando Jesus vai voltar. Exatamente. Como a gente viu o testemunho de Jeová semana passada, foi influenciada por esse movimento, né? Chama cronologia, né? Eles ficam tentando adivinhar uma data da volta de Jesus e de alguns acontecimentos relacionados a isso. E aí a decepção é certa, né? O desapontamento é certo, porque se nem Jesus disse, né? O Filho de Deus não sabia o dia e a hora, ninguém poderia saber. Eu não sei qual é o problema deles com isso, né? Que é tão claro. E aí, irmãos, esse movimento de tentar saber a data que Jesus Cristo ia voltar, foi o movimento da mensagem do advento. O advento de Cristo. É daí que vem a palavra adventista. Adventismo, né? O advento está relacionado à volta, o advento de Cristo, o ressurgimento dele. Adventista do sétimo dia, porque são as duas principais mensagens dele. A volta de Cristo e a guarda do sábado. A gente vai entender mais na frente. Esse homem, Guilherme Miller, se decepcionou, viu que errou. Humildemente ele disse, eu errei, vou me recolher. Voltou para a igreja dele, Batista, e permaneceu Batista, guardando o domingo, né, como a Marisa tinha dito aqui há pouco tempo, guardando o domingo o resto da vida dele. Ele abandonou essa mensagem de tentar ficar adivinhando a volta de Jesus. Porém, os seguidores dele não. Os seguidores continuaram tentando adivinhar o que aconteceu. É aí que vem Ellen White, que é a grande cabeça da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de entender o que o Ellen White fez com essa mensagem, né, porque ela conseguiu dar uma outra interpretação, só vocês entenderem quem é ela, tá? Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Quem é Ellen White? Eu peguei essa mensagem aqui no próprio site deles, tá? adventistas.org. Os Adventistas do Sétimo Dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Eles creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Jesus. Desde os 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento, aos 87 anos, Deus deu para Ellen White, segundo os adventistas creem, cerca de 2.000 sonhos e visões. Ela teve 2.000 sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. Tá? Então, quando Ellen White tinha uma visão, ela entrava em transe, ela estava falando aqui com você, de repente ela parava e ficava olhando para o nada e tendo a visão. E o pessoal esperava. Isso podia durar até 4 horas, parado assim, tendo a visão. Tá? 4 horas. O conhecimento e os conselhos recebidos através dessas, que eles chamam de revelações, foram escritos por ela, a fim de serem compartilhados com outras pessoas. Assim, os seus escritos são aceitos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como inspirados, tá? Então, as visões de Ellen White têm o mesmo peso de Bíblia, o mesmo peso de Escritura. Isso é do site deles, tá? Deixa eu só... Tem outra parte aqui que eles mesmos falam, tá? Vejam que interessante, tá? Com 9 anos de idade, Ellen White, numa tarde, ao voltar da escola para casa, uma colega dela da escola atirou uma pedra no rosto dela. Quase que ela morreu, tá? Com a pedrada que ela levou no rosto. Foi uma pedrada tão forte que deformou o rosto dela permanentemente. O nariz dela ficou fundo. Afundou o rosto dela.
ela ficou inconsciente durante 3 semanas. Desacordada durante 3 semanas. Vocês terem a noção do acidente, né, que ela sofreu. Eles dizem aqui, depois que ela voltou, né, que ela acordou, ela era incapaz de continuar estudando. Parecia a todos que a menina, antigamente promissora, não poderia viver muito tempo. Depois que ela acordou dessas 3 semanas de coma, ela ainda ficou muito mal durante muitos anos, né, sofrendo na saúde. Ela era uma menina doente, ela estava sempre sendo cuidada, né, sendo observada. E é interessante, isso eles não colocam no site, mas eu dei uma pesquisada, tem um livro chamado A Mentira Branca, sobre a Igreja Adventista, e aí tem uns registros ali sobre o fato de que Ellen White, ela tinha diagnóstico, né, ela era sempre observada pelos médicos, e alguns médicos disseram que ela sofria de histeria, né, Ellen White, ela sofria uma inconstância emocional, né? Uma hora ela estava tranquila, outra hora, de repente, ela começava a chorar de desespero. Então, ela oscilava muito emocionalmente. Eles diagnosticaram ela com histeria. É interessante porque, obviamente, irmão, isso estava relacionado ao acidente que ela sofreu. A partir daí, se eu não me engano, aos 13 anos, ela teve a sua primeira visão. Os adventistas dizem que não tem nada a ver com o acidente, né? Que ela era inspirada por Deus. Tá, vamos só entender aqui a relação dela com Guilherme Miller. Pode falar, Gabriel. Essa história dela tá parecendo demais com a história do Joana Dark. Né? Mas é verdade. As revelações já é outra história, né? Vejam só, lá em outro site deles, que é o site mais conhecido aqui no Brasil, Centro White. Tem todas as obras dela lá em PDF, se vocês quiserem ler. Diz assim, foi em fevereiro de 1845, em sua primeira viagem para o leste, que a preciosa luz em relação ao santuário celestial foi manifestada a Ellen White. E aí, numa carta, ela disse assim, a sua visão. Deus mostrou-me o seguinte: eu vi um trono, e sobre ele assentado o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Vi o Pai erguer-se do trono, e em uma carruagem de fogo entrar no Santíssimo, dentro do véu, assentar-se ali Jesus, né? Vi um carro de nuvens com rodas como chamas de fogo. Anjos estavam ao redor de toda a carruagem, ao ela vir onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi conduzido para o Santíssimo, onde o Pai estava sentado. Então essa visão aqui, Ellen White está dizendo que ela viu Jesus, ela viu o Pai sentado no trono, e numa carruagem de fogo, Jesus entrar na presença do Pai, dentro do santuário. Vocês lembram o que é o santuário? O santuário do Antigo Testamento foi apresentado o modelo de santuário lá em Êxodo 40 a Moisés. Moisés devia construir o santuário. O que era o santuário? Era um lugar onde Deus ia se manifestar ao povo, especialmente ao sacerdote, no caso Moisés ali. O santuário era dividido basicamente em 2 partes. O santo lugar, que era o compartimento onde o sacerdote comum podia entrar, e o santo dos santos, que era onde ficava a arca da aliança, com os 10 mandamentos. Só quem entrava ali era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar. Se outra pessoa entrasse, morria. Ele só entrava ali uma vez por ano para apresentar o sacrifício da expiação pelos pecados da comunidade. Ellen White diz que viu numa visão, ela viu que tem um santuário desse no céu, que é dentro desse santuário que Deus, o Pai, habita. E Jesus só entrou nesse santuário depois de certo tempo. Vamos entender aqui. Lá no livro mais famoso dela, O Grande Conflito. Agora mais não, mas tinha. Eles passaram a crer na Trindade há pouco tempo. Tá? Eles tinham um problema com a Trindade. Inclusive o marido de Ellen White, ele era unitarista, ele era contra a Trindade. Tá? O marido dela, que era o cabeça dela, né, que divulgou muito das visões dela, não cria na Trindade.
E o movimento a que ela se associou inicialmente não cria na Trindade, que era o movimento do marido dela. Né? Aí vejam só, deixa eu só ler aqui um pedaço do Grande Conflito, que é o livro mais famoso da Ellen White. Ela diz assim: como os sacerdotes no santuário terrestre entravam no Santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário, Jesus entrou no Santíssimo do céu, no final dos 2.300 dias de Daniel 8:14, em 1844, para fazer uma expiação final para todos que pudessem ser beneficiados pela sua mediação e purificar o santuário. Então veja aqui o que aconteceu, irmãos. A partir daqui, a gente vai entender... Então, no caso aí, ela fez uma interpretação da Bíblia com base na visão dela. Exatamente. Vejam só. A gente vai entender o que aconteceu aqui. Vocês lembram que Guilherme Miller, ele, não por uma visão, ele pegou ali Daniel 8:14 e tentou calcular a vinda de Cristo. Ele errou. Ellen White teve uma visão, segundo ela, que na verdade Miller entendeu errado a mensagem. Que aquilo ali não tratava da segunda vinda de Jesus. Aquela data ali falava, na verdade, do dia em que Jesus iria entrar no santo lugar lá no céu para oferecer a parte final da expiação pelos pecados dos adventistas, que é o povo de Deus remanescente. Vamos entender isso melhor. A gente vai ler, vamos ler aqui só para vocês entenderem, Daniel 8:14, se o Davi puder abrir e ler, só para a gente entender do que se trata, mas mais para frente a gente vai tentar interpretar, tá? Pode ler, Davi, em voz alta. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pronto, o versículo diz assim. Daniel diz que Deus disse para ele, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Guilherme Miller entendeu ali que o santuário era a terra, e que Jesus ia purificar a terra daqui a 2.300 dias, a partir de uma data que ele colocou lá, até 1843. Então ele entendeu que Jesus ia voltar para purificar a terra. Ele entendeu errado. Ellen White vem e diz, não é isso que o livro está dizendo, que a Bíblia está dizendo. O santuário ali, na verdade, é um santuário não na terra, mas no céu. Tá? Essa doutrina, irmãos, do santuário celestial, também chamada doutrina do juízo investigativo, é a base dos adventistas do sétimo dia. Eles são fundamentados nessa doutrina, tá? É interessante, porque se a gente mostrar que essa doutrina está errada, o adventismo desaparece. Tudo vem daí. Outra pergunta, quando eles falam que Jesus Cristo foi fazer uma expiação no santuário, está dizendo que a expiação, que a Bíblia não foi suficiente. Exatamente. Não tinha terminado. Vamos entender isso aí, tá? A gente vai ler os escritos dela para ver claramente isso. Então, o que aconteceu? Com o grande desapontamento, em 1844, os seguidores de Guilherme Miller ficaram muito desapontados com o que aconteceu. Jesus não voltou, mas isso não foi motivo para eles pararem. A jovem Ellen White convenceu o grupo que Cristo tinha sim vindo, só que não para a terra. Ele tinha entrado no santuário lá no céu. 10 anos depois, Tiago White, o esposo de Ellen White, deu o nome dessa doutrina de juízo investigativo. Só explicando o que é essa doutrina. É a atividade de Jesus Cristo quando ele foi empossado como grande sumo sacerdote, começou o seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão, quando ele subiu para o céu. E aí, em 1844, na data dita lá por Samuel Snow, no fim do período profético de 2.300 dias, lá de Daniel 8:14, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. O que é que Jesus está fazendo agora? Veja só, Jesus morreu, subiu para o céu, só que Jesus, até então, ele estava só na primeira parte do santuário. Em 22 de outubro de 1844, ele entrou
no Santo dos Santos, na presença de Deus o Pai. E ele ofereceu ali a última parte da obra de redenção pelo seu povo. Agora ele está ali fazendo essa obra chamada juízo investigativo. O que é o juízo investigativo? Os adventistas creem que o juízo de Deus tem 3 partes. Uma parte do juízo dele acontece antes da vinda. Agora ela está acontecendo. E ele é contínuo. Baseado nos 10 mandamentos, Jesus está lá no Santo dos Santos, julgando as obras do povo e vendo se os adventistas estão guardando os 10 mandamentos ou não. Ele fica sempre dizendo, está guardando, não está guardando, vendo se eles estão. Esse é o juízo investigativo. Continuamente ele fica julgando. Qual é o problema disso, irmãos? Além do problema claro de que a obra de expiação de Jesus Cristo terminou na cruz. Mas qual é o outro problema do juízo investigativo? Eles dizem que o juízo investigativo é a entrada de Cristo. Ele está ali investigando o registro de vida de todos os crentes para determinar se eles merecem ou não a vida eterna. Depois das pessoas terem sido julgadas assim, os pecados daquelas que passam nesta prova são apagados dos registros. Então observe que nessa situação, nenhum crente adventista tem certeza de terem os seus pecados perdoados. Eles não têm segurança da salvação deles, porque Jesus está o tempo todo ali julgando a salvação deles, sem parar. Pecaram, não pecaram. Ele está... Salvação por obras, claramente. Eles creem que eles vão ser salvos pelas obras. Tá? Por isso o comprometimento deles tão forte, especialmente com o sábado, que a gente vai entender melhor. Tá? Que a gente deve ter um compromisso sim com o 4º mandamento, tá? Mas não da maneira que eles colocam. Vejam só então, vou ler um texto deles aqui. De start, os que seguiram a luz da palavra profética viram que em vez de Jesus vir para a terra, como Guilherme Miller tinha dito, ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória para a sua segunda vinda. É impossível, ela diz, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo investigativo. Então, para eles, o nosso pecado não foi derrotado. Para eles, a nossa obra de salvação não foi finalizada ainda. A cruz foi só uma introdução. Tá? Não. Isso é um trecho de qual? Rapaz, Liris, eu não coloquei a nota de rodapé, faltou aqui. Eu apaguei sem querer. Mas é de Ellen White, tá? Enfim, se o adventista ouvir, ele não vai dizer que eu estou mentindo não, tá? Está no livro dele. Vejam só, irmãos, então, vamos só entender qual é a fiel interpretação desse texto. Daniel, capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para Guilherme Miller, o santuário era a terra. A purificação era a vinda de Jesus. 2.300 tardes e manhãs era o cálculo contado de 457 a.C. até 22 de outubro de 1844. De 457 a.C. até essa data, dá 2.300 dias. No caso, dá 2.300 anos. Então, claramente ali, Daniel 8,14 diz 2.300 tardes e manhãs. Ele entende ali que ali é um símbolo para anos. Seria 2.300 anos. Essa foi a interpretação de Guilherme Miller. Ellen White, para os adventistas, corrigiu essa interpretação. Para ela, o santuário não é a terra, o santuário é literal e está no céu. A purificação não é a vinda de Jesus para a terra e o juízo final. A purificação é o juízo investigativo que ele está fazendo agora. E a data de 1844 está correta. Só que o que ele fez é que está errado, segundo Ellen White, né?
Qual é a interpretação fiel disso, tá, irmãos? Que todos os comentaristas, majoritariamente, na sua maioria, vão dizer que é. Se vocês olharem aí, eu não vou ler o capítulo todo, que ainda tem muita coisa para falar, mas essa data ela se refere especialmente ao dia em que o santuário do povo judeu seria purificado. Se o Davi puder ler aí o verso 13 também, Davi. Capítulo 8, verso 13 e 14, por favor. Vamos ler. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário do exército a fim de serem pisados. Vejam só então. Essa visão aí de Daniel diz respeito a um homem, um grande imperador, que com muito poder, ele sujaria, né? Ele mancharia o santuário de Deus, o templo. Depois que esse santuário fosse sujo, depois de 2.300 tardes e manhãs, esse santuário seria purificado de novo, ele voltaria a ser puro. Quando foi que isso aconteceu? A maioria dos comentaristas entendem que esse imperador se refere a um homem chamado Antíoco IV Epifânio. Tá? Antíoco IV Epifânio foi rei da Síria entre a data de 175 até 164 a.C. Ele profanou o santuário dos judeus, porque ele conquistou o povo judeu, ele se voltou contra o povo judeu. Ali ele cessou a adoração do povo judeu. Ele colocou ali uma estátua de Zeus e ele começou a oferecer sacrifício de porco, que é proibido para os judeus. Então ele ofereceu um sacrifício pagão e adorou um Deus pagão. O que aconteceu então, irmãos? Depois de 2.300 tardes e manhãs. Por que tardes e manhãs? Porque o sacrifício do judeu era oferecido na tarde e na manhã. Está lá em Êxodo capítulo 29. O sacerdote oferecia sacrifício no templo de tarde e de manhã. Então, essas 2.300 tardes e manhãs, dividido por 2, na verdade seriam 1.150 dias. Tá? Então, depois de 1.150 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, houve uma revolta do povo judeu, que foi a revolta dos Macabeus, derrotando o Antíoco Epifânio e trazendo de volta o sacrifício. Tá? Então, em 164 a.C., o sacrifício retornou para o templo e o templo foi purificado. Exatamente no tempo determinado pela profecia. Será que é coincidência isso? Então, o santuário foi purificado, o sacrifício retornou, Antíoco Epifânio foi derrotado e o templo foi purificado, tá? Vejam só, vocês entenderam o que aconteceu? Entendi. Eles pegaram isso e disseram que isso se referia ao juízo investigativo. Era o dia que Jesus ia entrar no santuário no céu para purificar os nossos pecados. Da onde eles tiraram isso? Daqui, dessa mensagem, desse texto. Nem tem como, porque o próprio texto não dá nenhuma base para dizer que isso aqui são anos. Pois é. Se você assistir o capítulo 8, está falando sobre esse rei, né? O Antíoco Epifânio, e é a interpretação literal, né? Mais óbvia no texto. Exatamente, é o que está claro no texto. Tá? Vamos lá, irmãos, só para entender, corrigir esse pensamento deles. Segundo a Escritura, Jesus entrou no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Santuário Celestial, quando ele subiu para o céu. Tá? Cristo não se tornou sumo sacerdote só em 1844. Ele se tornou sumo sacerdote quando ele intercede por nós assim que ele sobe para o céu. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, como é claro aqui. Isso foi escrito antes de 70 depois de Cristo, tá? A carta aos Hebreus. E o texto está dizendo que Jesus já tinha entrado no Santo dos Santos. Qual é o Santo dos Santos? É o próprio céu, tá? O santuário, aqui a Bíblia se refere no céu, é o próprio céu. Não existe um santuário literal lá. O santuário é o céu, é o lugar onde Deus habita. Tá? Pode falar, Davi. Que diz Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Diz, Exatamente. o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como um ministro do santuário e governador do tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Mas no capítulo anterior, no versículo 25, fala que Cristo já intercede por nós. Perfeito. Vejam só. E aí eles usam exatamente esse texto que você usou, Hebreus 8, 1 e 2, para dizer que tem um santuário no céu. Eles usam exatamente esse texto aí. Tá? E especialmente Apocalipse 11, 19 também. Qual o problema deles, né? Qual o problema dessa visão? Isso é uma linguagem, né? É uma linguagem para descrever o céu dessa forma. Por exemplo, não faz nem sentido, até porque o santuário, ele nem era o estágio final que o Antigo Testamento queria trazer para a maneira como Deus ia se revelar no Antigo Testamento. O santuário era só um comecinho. Na verdade, o templo era a grande obra. Né? Eles se apegam ao santuário. Daí vejam só, outra coisa. Não era só o santuário que era uma sombra do céu. A terra de Canaã apontava para o céu também. Tá? E será que tem uma terra de Canaã lá no céu? O céu é a terra de Canaã, para onde a terra de Canaã apontava. O céu é o santuário para onde o templo apontava. Tá? Então não faz sentido dizer que tem um santuário no céu. E aí, só para finalizar essa parte, irmãos, eu vou entrar em outra doutrina sobre o trabalho que Jesus realiza como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 1, verso 3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então lá, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, ele se assentou à direita de Deus. Os adventistas dizem que só em 1844 foi que Jesus entrou na presença de Deus. Vê que absurdo. Então, a expiação deles é incompleta. Hebreus 1, 3. Tá? Essa é uma doutrina que é a base deles e é muito estranha, né? Deixa eu dizer outra coisa para vocês, outra doutrina deles que é muito diferente das igrejas evangélicas, do cristianismo histórico. Os adventistas creem, baseado numa visão, eles interpretam, sempre baseado numa visão, eles interpretam a Bíblia, que no final, no dia do juízo, Satanás vai levar sobre si os nossos pecados. Deixa eu ler isso para vocês, tá? Está lá em O Grande Conflito, página 669. Baseando-se nos dois bodes da expiação, Ellen White ensinou assim, abre aspas, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Então, os pecados dos justos é transferido para Satanás e aí ele é enviado para o inferno. Baseado em que eles falam isso? Primeiro, baseado na visão dela. Segundo, baseado num texto bíblico, lá de Levítico, capítulo 16. Eu queria que alguém abrisse e lesse, por favor, para entender como é que da onde eles tiraram isso, tá? A partir do verso 5 até o 11. 16, verso 5 a 11. Pode ler. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará jogar o bode sobre a qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo
perante o Senhor para fazer expiação do meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e morrerá o novilho da sua oferta pelo pecado. Tá, deixa eu explicar o que acontece aí. Esse é o capítulo que trata da expiação dos pecados. Era o dia da expiação. Como eu falei para vocês, o dia da expiação acontecia uma vez por ano. Era o momento que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Como é que funcionava isso? Ele pegava 2 bodes e ele oferecia esses 2 bodes, tá? Um bode, os 2 bodes para expiar o pecado. Um bode significava o sacrifício substituto. Então, o sacerdote matava aquele bode ali no santo lugar, no Santo dos Santos, oferecendo um sacrifício substitutivo no lugar do povo. Então, ele era punido no lugar do povo. O outro bode, o pecado simbolicamente era colocado sobre ele e ele era mandado para o deserto. Então, ele era expulso para o deserto. Tá? Então, um bode morria no lugar do povo e o outro bode levava os pecados do povo e era colocado para o deserto. Os adventistas entendiam que um bode representava Cristo morrendo por nós e o outro bode representava Satanás levando sobre si os pecados. Qual é o problema disso, irmãos? É porque, como toda obra de sacrifício, todo ritual de purificação, tudo representa Cristo. Tá? Os 2 bodes representam Cristo. Como oferta pelo pecado, reforça a ideia de que nenhuma oferta individual poderia tipificar completamente a obra expiatória realizada por Jesus. Então, pela obra ser limitada, era necessário várias coisas para poder a gente entender o que Jesus fazia por nós. Não bastava só um bode, era necessário 2. Então, a gente pode entender então que um bode era sacrificado, o seu sangue era aspergido no Santo dos Santos, o seu cadáver era queimado fora do arraial, simbolizando o custo da expiação. É necessário morrer. O sangue tem que ser derramado para a gente ser salvo. O outro bode, também chamado bode expiatório, era expulso do arraial com vida, carregando sobre si os pecados da nação, simbolizando o afastamento do pecado e da culpa do povo de Israel. Então era mais ou menos como se o primeiro bode era o derramamento de sangue, a expiação assegurada. O segundo bode representava o resultado da expiação. O meu pecado era destruído e o meu pecado era afastado. Tudo representa Cristo. Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido por causa da nossa transgressão, moído por causa das nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, irmãos, o sacrifício de Cristo, 2 Coríntios 5:21 diz que Ele se fez pecado por nós. O pecado estava sobre Ele, a culpa estava sobre Ele, não sobre Satanás. Qual é o ponto aqui? Essa é a complexidade do Antigo Testamento. A gente nunca vai ter um único símbolo para Jesus. Não só os 2 bodes representavam Cristo. O carneiro também representava. O templo representava Cristo. O sumo sacerdote que sacrificava representava Cristo. Como a gente vê em Hebreus que ele é o sumo sacerdote. Então tudo representava Cristo. Por quê? Porque é necessário. Nada é suficiente para representar Cristo. É necessário várias coisas para que Cristo seja prefigurado adequadamente. E olhe lá, né? Pode falar, Lilis. Porque existe um motivo que diz porque que tinha que ser Cristo, né? Que ia ser sacrificado e que ia carregar os nossos pecados, né? Porque ele tinha uma natureza divina e uma humana. Então tinha que ser necessariamente Cristo, não podia ser Satanás. E você pode ver até nesse trecho que a gente leu que era tirado a sorte, né? Para escolher qual era o que ia ficar, o que ia ser sacrificado e o que não ia. Então, assim, não era o bicho era aleatório, mas só que se
Cristo que vai fazer isso ou Satanás que vai fazer aquilo, entendeu? Pode ser um ou outro, não pode ser um ou outro. Exatamente. Necessariamente Cristo. Perfeito. Eu também penso pela tipologia, né? Porque normalmente o sacrifício era um animal puro, que não fosse puro. Nesse caso, como isso iria apontar para Satanás? Exatamente. Pois é, né? Como é que Satanás ia levar sobre si o nosso pecado? Então vocês veem, né? O que é a revelação extra, né? Eles dizem, a gente tem a Bíblia e a revelação. Irmãos, isso não é verdade, tá? Isso é uma mentira. Sempre que tem uma revelação extra, eles vão interpretar a Bíblia a partir da revelação. Então a revelação é o que julga a Escritura e não o contrário, apesar de eles dizerem que não. Tá? É isso que a gente vê na prática. O ponto é o seguinte, esse mais que eles colocam, sempre mostra a mentira Pois é. em si. Esse é o mais, né? Pois é. Nós temos a Bíblia, nós acreditamos na Bíblia, mas esse mais já mostra que eles já não creem na Bíblia, né? Pelo que a gente viu, se for só pela Bíblia, ele não tem base nenhuma. Ele sempre tem que ter alguma revelação. Exatamente. Seja testemunho de Jeová, seja norma ou seja todos os adventistas. Esse marco que lá se fala. Isso. Vejam só, essa outra doutrina estranha. Outra doutrina esquisita deles, tá? Mundos não caídos. A gente viu com os Mormons, que os Mormons creem que um dia eles vão ser como Deus e cada um vai ter o seu próprio mundo. Né? O Davi falou que o professor dele é Mormon e disse, eu estou doido logo para ser Deus, para ter o meu mundo, que eu vou fazer tudo o que eu quiser. Então vejam, não é só os Mormons que creem dessa forma, os Adventistas também creem que existem outros mundos além do planeta Terra, que são habitados por pessoas, e essas pessoas não pecaram. Só a gente pecou. São mundos iguais ao nosso. É um mundo que tem gente, lá tem uma árvore também do conhecimento do bem e do mal. Quem comer vai pecar, mas ninguém comeu, só Adão. Só o nosso Adão comeu e caiu. Vejam só, Primeiros Escritos, página 39 e 40. Ellen White diz, o Senhor me proporcionou uma visão de outros mundos. Asas foram dadas para mim, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar magnífico e glorioso. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, todos os tamanhos, nobres, majestosos e formosos. Então eu fui levada ao mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque. Lembram de Enoque? Que foi trasladado, não morreu, né? Eu pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Ela não queria mais voltar, era tão bom que ela não queria voltar. Disse então o anjo, deves voltar, e se fores fiel, juntamente com 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver as obras das mãos de Deus. Então ela disse que numa visão ela foi levada para esses mundos, e ela viu ali Enoque estava lá nesse mundo. Se eu não me engano, ela até diz que esse mundo era Saturno, se eu não me engano. Ou isso é de outra visão. E ela viu Enoque ali. Lembram que Enoque não morreu? Ele foi levado, foi trasladado, foi arrebatado para o céu. Tá? E aí eles vão ter alguns textos bíblicos, mas forçação de barra, né? Por exemplo, Apocalipse 12:12 diz assim, por isso alegrai-vos, ó céus. Aí dizem, olha aí, os céus estão no plural. Significa o quê? Que existem vários mundos. Né? Então, é nisso que eles se baseiam, tá? Eles também acreditam que é literal, não deve ser de 144. Sim. Eles acreditam que existe um remanescente de 144.000, mas, além disso, outro grupo de pessoas que também vão ser salvos. Então, está tudo interligado, né? São tudo amigo aí. Outra doutrina estranha deles, irmãos, que nós não cremos, mas que boa parte da igreja evangélica crê hoje, tá? Que é a doutrina do sono da alma. Tá? Talvez até algum de vocês aqui ainda creiam, não sei, mas porque eu nunca ensinei sobre isso. Eles acreditam que quando a gente morre, a gente fica dormindo até a volta de Jesus. Tá? Isso está errado, tá, irmãos? Nós não cremos dessa forma. Quando a gente morre,
O nosso corpo, ele fica na terra, mas a nossa alma volta para Deus. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Imediatamente, né? Hebreus 9:27 diz que o juízo precede imediatamente a morte. Assim que você morre, você é julgado. Tá? Só que o nosso corpo vai ficar enterrado até a volta de Jesus. Quando Jesus volta, então a nossa alma ela se une novamente ao corpo, o corpo é ressuscitado, e aí definitivamente a gente é lançado no inferno ou vai para o céu. Tá? A confissão, ela bota isso bem fácil. Perfeito. Ela fala bem assim, no capítulo 32, primeiro parágrafo. Pode ler. O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida ao mais alto dos céus, onde vê a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios entra no inferno, onde ficará em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, destinados a almas separadas, seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem em outro lugar. Ela fala, nem morre nem dorme. Eles são também aquelas que a alma vai ser destruída. Exatamente. Uma coisa está ligada à outra, né? Então veja, irmãos, a Bíblia é clara aí, tá? O homem, quando ele morre, o seu espírito ele sobrevive e ele fica acordado, né? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que imediatamente após a morte, a alma volta para Deus que o fez, tá? O espírito se separa do corpo na hora da morte. Lucas 20, 37, 38, 23, 43, Atos 7, 59, que foi o caso de Estevão, por exemplo, no Atos 7, 59. Ele continua consciente de si mesmo com todas as suas faculdades e atividades depois da morte. Né? Então você não está dormindo quando morre, você está consciente. Lembram de o rico e o Lázaro? A Lucas capítulo 16. O rico morre e assim que ele morre ele vai para o inferno e ele sente lá as dores do inferno. E Lázaro vai para o céu, para o seio de Abraão. E ele desfruta do céu assim que morre. Mas ainda assim fica esperando o dia do juízo. Aí o corpo fica esperando o dia do juízo. O corpo fica enterrado. Tá? É porque, irmãos, a gente trata o nosso corpo como se fosse um pedaço de carne. Só que o meu corpo sou eu. E a minha alma sou eu também. Só que eu, quando eu morro, e essa é a palavra morte. Morte significa separação. Literalmente morte é separação. Por que separação? Porque quando a gente morre, o corpo e a alma se separam. Tá? Quando eu morro, o corpo e a minha alma se separam. Eclesiastes 12:7 diz que a alma volta para Deus. E o corpo fica na terra. Volta para Deus em dois sentidos. Se eu sou salvo, volta para Deus na sua presença graciosa. Se eu me perdi, volta para Deus na sua presença de ira e justiça, que é o inferno. Mas volta para Deus. Tá? Quando fala ressurreição do corpo, e a Bíblia é clara sobre isso, o corpo ressuscita. É o corpo que ressuscita. As pessoas que acreditam no sono da alma, elas acreditam que a única pessoa que foi para o céu após morrer foi o ladrão. Sim. Porque Jesus fala ali, né, que ele estaria com ele no paraíso, só que é mais ou menos assim. Perfeito. E aí é interessante, né? A história citou esse texto que diz que quando o ladrão, né, na cruz, Dimas, vai morrer, Jesus fala, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí os adventistas pegam esse texto e dizem assim, está errada essa tradução, a tradução correta é, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse que naquele dia ele ia morrer e ia para o céu com Jesus. Porque Jesus foi para o céu quando morreu. Tá? Aí eles dizem, o que Jesus está dizendo é, em verdade vos digo hoje. Ele está dizendo, eu estou dizendo para você agora que você um dia vai estar comigo no paraíso. Irmãos, não tem cabimento, né? Se é em verdade vos digo, é óbvio que é hoje, eu estou dizendo agora. Jesus já falou várias vezes essa expressão, em verdade te digo, e ele nunca disse dessa forma, em verdade vos digo hoje, né? Não faz sentido. Tá? Então isso é uma forçação de barra tremenda para negar a doutrina da... No texto grego não tem vírgula, né? Que as palavras...
esse negócio de vírgula a gente vai fazer o que a gente quer, né? Não faz sentido, né? Tá bom, irmãos? Outra doutrina que é a marca deles, e aqui eu termino a nossa aula, eu não poderia deixar de falar disso, é a doutrina do sábado, tá? A doutrina do sábado deles, ela é diferente do cristianismo histórico. Historicamente, a igreja sempre guardou o domingo, tá? Outra coisa, eles ainda tratam o sábado de forma diferente. Eles não simplesmente guardam o sábado. Olha só, lá na obra dela, a obra magna da Ellen White, O Grande Conflito, página 449, diz assim: quanto, porém, a observância do domingo, quando, porém, a observância do domingo foi imposta por lei, ela acha que no dia final, nos últimos dias, o governo vai impor o domingo, e o mundo foi esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, adorará a besta e a sua imagem, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal da sua autoridade, o sábado, e honrarem em seu lugar o que Roma escolheu, a Igreja Católica, Roma aqui entende, a Igreja Católica, aceitarão de fato o sinal da fidelidade para Roma, que é o sinal da besta. Tá? Então eles dizem que, vocês lembram que no final dos tempos, lá em Apocalipse, a gente vai ser marcado, né? Lembram da marca da besta e a marca dos justos? A marca da besta é o domingo para eles. Se você guarda o domingo, você está marcado com a doutrina da besta. E a marca dos justos é o sábado. Quem guarda o sábado é que vai ser salvo. Então é aqui uma espécie de redenção escatológica, né? Eles dizem, se você guardar o sábado no final dos tempos, você vai ser salvo. É a salvação pelas obras. Tá? Tem outro texto aqui, mas eu não vou ler não, que a gente já falou demais. Pode ler, Liz. Eita, pode falar, Liz. E é interessante isso, porque eles são muito políticos, né? Eles são muito falsos mesmo, porque se você for ver, se você for falar com um adventista, ou então até assistir aquele canal deles, que eles estão tirando dúvidas bíblicas e tudo mais, aí eles vão falar, não, porque nós aceitamos as igrejas, não sei o quê, eles são nossos irmãos, né, os presbiterianos, os batistas, são nossos irmãos, não sei o quê. E nós não somos, eles não pensam isso na realidade, eles acham que nós estamos marcados com a marca da besta. Exatamente. Nós estamos condenados, não somos irmãos, só eles serão salvos. Como é que a gente é irmão? Exatamente. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês verem isso que a Liz está dizendo, né? Olha, a revista The Review and Herald, que é tipo um jornal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fala tudo o que eles querem que fale, né? Diz assim, é a edição de 12 de setembro de 1893. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Entenda, a igreja denominacional aqui é a igreja da época, as igrejas da época, batista, metodista, presbiteriana, congregacional. Os pentecostais não existiam ainda, né? Para eles é Babilônia. Ele diz, ela tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, que a gente falou agora, tormento eterno dos ímpios, negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém. Eles creem que Jesus já tinha se encarnado antes de Belém. É outra coisa estranha deles. Defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do dia de Deus, que é o sábado. A gente exalta o domingo e não o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, para eles, nós somos Babilônia e doutrina de Satanás. Especialmente por causa do sábado. Especialmente. Aí se algum adventista for falar para você que considera irmão, aí você já pergunta sobre isso. Não. Eles chamam a gente de irmão, mas não é irmão em Cristo. É irmão tipo brother, entendeu? Parceiro. E aí, tudo bem? É só para estabelecer uma relação. O objetivo deles é evangelístico, né? Eles querem chamar de irmão para se aproximar. Eles são bem políticos, né? Bem simpáticos. Pode falar, Gabriel. E se desvencilhar desse exclusivismo dele, na verdade. Exatamente. Não, talvez sim. Igrejas aí para tentar se
É. Mas bem assim, na verdade Isso. eles mudaram essa posição um pouquinho dele. Isso. Existem ramificações da igreja adventista, né? Aham. Eles mudaram muita coisa. A mãe deles é dessa forma radical e diz que nós somos irmãos, na verdade não acredita. Não. Isso, irmãos. Eles não são, tá? Eles estão tendo muita relação com a igreja evangélica, mas formalmente, teoricamente, não é assim. Talvez na prática eles estão fazendo, mas formalmente não. Talvez nem eles saibam dessas coisas. Talvez. Nem eles saibam disso que eu li aqui para vocês, tá? Sabem, né? Que as outras igrejas estão marcadas com a marca da besta, que a marca da besta É verdade. a guarda do domingo, sabe? É, o que isso é legal aqui, Na mas... televisão deles, naturalmente. É verdade. Gabriel. Uma coisa também. Eles, meu caso para o senhor, eles se metem com política. Com política? Rapaz, não sei dizer. Assim, outra coisa, acho que quando eles chamam a gente de irmão, além de que o senhor fala. Se mete sim. Eu acho que tem um presidente dos Estados Unidos que era adventista. Ah, outra coisa também é que você falou sobre que eles se consideram irmãos, que é parceria. Aham. Mas eu acho que se eles for considerar irmãos, mesmo segundo a Bíblia, ele seria meu irmão bastardo. É, não seria nem irmão, né? É, um irmão bastardo. Seria isso, um irmão que se perdeu, né? Mas deixa eu só tocar nessa questão do sábado, irmãos, que é sempre bom esclarecer, tá? Só falar uma coisa, eles pegam no pé da Igreja Católica, como a gente pega também, só que a Igreja Católica nem liga para essa coisa de domingo. Tá? A Igreja Católica não está nem aí para isso. Tá? E isso é doutrinariamente também, não só na prática. Quem pega mais no domingo é a Igreja Reformada, né? Somos nós. A Igreja Católica eles creem que, na verdade, o dia da semana fluiu de uma necessidade. A Igreja Católica diz, é preciso escolher um dia para adorar, a gente escolhe o domingo. Então, na concepção católica, flui da necessidade da igreja e da imposição da igreja quem decidiu. Nós é que cremos que tem que ser o domingo e não outro dia. Nós é que cremos assim. E não é estabelecido pela igreja ou pela necessidade, mas pela Escritura, porque Cristo ressuscitou no dia da semana. Vejam só, né? O Novo Testamento é claro. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, João capítulo 20, Marcos capítulo 16, verso 1. O primeiro dia da semana foi o dia especial da manifestação de Cristo ressurreto. Ele apareceu novamente, depois mais para frente com os discípulos, ele aparecia no domingo. Manifestou-se 5 vezes no primeiro dia da semana, outra vez no domingo seguinte, Lucas 24, 13, 33 a 36, João 20, 13 a 19, depois versículo 26. O Espírito Santo foi derramado no primeiro dia da semana, Lucas 23, 15, Atos 2, 1 a 4. Os cristãos dos tempos apostólicos se reuniam no primeiro dia da semana para celebrar a Santa Ceia, pregar e separar suas ofertas. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 1, 2. Sem falar que Apocalipse 1, 10, João chama o primeiro dia da semana de Dia do Senhor. Tá? Dia do Senhor. E aí, assim que os apóstolos morrem, a igreja primitiva guarda o domingo. Isso é histórico. Isso é histórico. Até eles reconhecem. Eu vi o debate do Leandro Quadros, que é um pastor muito famoso da igreja adventista aqui no Brasil, com um teólogo reformado, e ele reconheceu, ele disse, realmente, a igreja logo no início, assim que saiu o Novo Testamento, entrou outro período histórico, eles observavam o domingo. Mas a gente tem que ficar com a Bíblia, eles diziam, né? A gente tem que ficar com a Bíblia que diz que é o sábado. Eles não entendem que o sábado mudou para o domingo, tá? Isso não é pecado, irmãos. Isso não é errado, não é que Deus mudou. Por exemplo, vou dar um exemplo que eles aceitam, tá? A Páscoa. A Páscoa mudou para o quê? Santa Ceia. Ele se baseia em que texto para dizer que mudou para Santa Ceia? Não tem nenhum texto específico. É inferência. A gente entende por inferência, porque Jesus, no dia da Páscoa, ele tomou a ceia com os discípulos. E ali ele instituiu a ceia, no lugar da Páscoa. Mas não tem nenhum texto dizendo, a Páscoa acabou, vamos fazer a ceia no lugar da Páscoa. Não tem esse texto. Então é a mesma coisa com o domingo. O domingo foi instituído no lugar do sábado por causa desses textos aqui que a gente leu. Porque a igreja observava o domingo, enfim. Quando eu estava na teologia puritana, que falava do quarto mandamento, tem uma parte moral e uma parte positiva. A parte moral
Isso. E a parte positiva é o dia que vai ser, né? Exatamente. Pode mudar algo. No Isso. caso, ele mudou, né? Mas Exatamente. a parte moral, ter um dia específico na semana, esse não muda. Perfeito. A lei, irmãos, e aqui os adventistas estão certos, a lei ela é moral, ou seja, ela é imutável. O que é moral não muda, porque reflete o caráter de Deus. Só que existem leis que têm um aspecto mutável, que chama de lei positiva, que é exatamente com referência ao dia. O que é moral, o que não muda? A gente precisa de um dia para guardar. O que é imutável? O que é mutável? O dia pode mudar. A gente não tem que se apegar ao dia. Então o dia mudou do sábado para o domingo. Porém, quem é que escolhe o dia? É Deus, tá? Deus estabelece o dia. Então se Deus, no Novo Testamento, a igreja passou a guardar o domingo, se Cristo ressuscitou no domingo, se o domingo era chamado Dia do Senhor, então nós guardamos o domingo, tá? Pode falar, Liz. Lembrei que, da mesma forma que eles veem como a marca da besta sendo a guarda do domingo, eles veem como o selo do Espírito Santo a guarda do sábado. Exatamente. É a marca do justo, né? Do Apocalipse também. Falei. É o selo do Espírito Santo, a guarda do sábado. E aí, eu acabo aqui, irmãos, tem várias citações dos pais da igreja aqui. Barnabé, ainda no século II, logo depois dos apóstolos, né, Barnabé diz: nós celebramos o 8º dia, que é o primeiro dia da semana, no qual Jesus ressuscitou da morte. Tá? Inácio de Antioquia, 107 depois de Cristo, logo depois que João morre, tá? Ainda ali no final do primeiro século, no início do segundo século, discípulo de João, do apóstolo João, diz: não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas, porque se ainda vivemos conforme a lei judaica, aqui ele se refere ao sábado, reconhecemos que não reconhecemos a graça, que não recebemos a graça, falando do sábado. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem das coisas alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais observamos o sábado, vivendo na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Tá? Se referindo ao primeiro dia da semana. E aqui várias outras citações. Tem 2 folhas só de citação dos pais da igreja. Eita. Concluindo, irmãos. Vou vontade de jogar isso aqui. Né? Concluindo. Primeiro, para os adventistas, a obra de Cristo é estranha, porque dizem que ele entrou no santuário celestial em 1844 e que lançará a culpa dos nossos pecados em Satanás. Segundo, eles incluem dentro do sistema de crenças fundamentais dele a pessoa de Ellen White. Tá? Então, junto da Bíblia está ali uma pessoa específica que é Ellen White. Tá? Diferente da gente, eles vão falar: mas vocês também creem em João Calvino, em John Knox, e não sei o que lá. A gente crê como teólogo, tá? Como um dia o Davi pode ser um grande teólogo. A gente crê como um estudioso da Bíblia, que falha, que peca. Eles colocam Ellen White ali como espírito de profecia, em pé de igualdade com a Escritura. Terceiro, eles negam abertamente a inerrância bíblica. Quarto, ele associa a salvação ao sábado. Se eu guardo o sábado, eu sou salvo. Defendem a bandeira de uma restauração da verdadeira Igreja de Cristo em alicerces históricos heréticos, falsa profecia e pioneiros antitrinitarianos, que eram os primeiros adventistas, tá? Além disso, irmãos, Ellen White errou em várias profecias também, tá? Ela não era inspirada por Deus. Era mais fácil ser inspirado pelo diabo. Mas eu vou perceber que o SBT é correto, né? Problema com a salvação, com a trindade. Perfeito. Sempre problema com SBT, né? Salvação pelas obras. A trindade sempre tem um problema, alguma coisa relacionada a Jesus. E a Bíblia. Sempre creem em algo mais além da Bíblia. Além disso, são exclusivistas também, né? Só eles são igreja remanescente. Eu já vi cristãos que não guardam nenhum dia, que é comum, né? Sim. Guarda nenhum dia da semana. Isso. Acreditam que a adventista é uma seita só porque eles guardam o sábado. Pois é. Ou se não for- Pois é. Aí, por isso o preconceito da igreja brasileira, né? Com guardar um dia, por conta do
Por causa deles, com certeza, com certeza. Ele dizia, se for para guardar um dia, eu já conversei com o irmão, se for para guardar um dia, Jackson, eu guardaria o sábado. É. O sábado que a Bíblia fala. Exatamente. Não, mas o Senhor é o Senhor de todos os dias. É, isso. Todos os dias você guardar. Ou seja, em outra linguagem é essa. A gente tem que guardar todos os dias. Isso significa que não guarda nenhum. Né? Porque se eu guardo todos os dias, eu posso, no domingo, dizer, eu não vou para a igreja hoje não, eu vou adorar a Deus em outro dia. Segunda-feira, eu entro no meu quarto e adoro a Deus. Tá, irmão? Só que historicamente, não acho estranho essa negócio de guarda do domingo. A igreja sempre guardou o domingo. E como a gente está resgatando, com essa coisa aí da doutrina reformada, a gente está resgatando pregação expositiva, que não existia, disciplina eclesiástica, que não existia, tá? As doutrinas da graça, que tinha sido perdido, e também o domingo, a pureza da igreja, tudo isso está vindo de novo. Não é só o domingo que é estranho, não. Esse negócio de pregar, explicando versículo por versículo, é estranho também, você não vê as igrejas fazendo isso. Tudo isso sempre teve na igreja, e a gente está trazendo de volta, tá? Eu gosto também que muita gente confunde presbiterianos e adventistas porque guardam domingo, ali, guardam o corpo do adventista no sábado. Uma vez mesmo, quando a gente foi evangelizar, eu já vi, chegou no frente da Assembleia, eu queria para o irmão, aí o irmão disse, a gente é presbiteriana, eu disse assim, presbiteriano, adventista, tudo a mesma coisa. Bem diferente. Eu falei, não, a gente é presbiteriano. É. A adventista nem é irmão nosso. Tive que especificar, né, para não associar Sim. a gente a essa pessoa. E aí, veja, irmãos, a gente fala assim, nem são nossos irmãos, aí parece que a gente é chato e hostil. Só que eles não são nossos irmãos porque negam doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas a gente não é exclusivista, como eles são. A Assembleia de Deus são nossos irmãos, batistas são nossos irmãos. Como eu falei na pregação, né? A gente tem a nossa diferença, mas procura viver em paz. Ainda que aconteçam algumas coisas aí. Mas, vejam, os adventistas, os testemunhos de Jeová, os mormons, todos eles são exclusivistas. Só eles são igreja. E eles desconsideram todas as outras igrejas. Por isso, eles não são igreja. Por causa disso. Tá? Vamos orar então e pedir que Deus nos dê sabedoria para usar essas coisas para a glória dele, tá? Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Obrigado por tua palavra. Nos preserva, Senhor, nos concede humildade, mansidão, nos dá sabedoria para pregar o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e descansamos em Ti. Amém.